Eu quero cumprimentar todos os irmãos e ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia para desfrutar um pouquinho da palavra do Senhor. Eu quero trazer uma breve meditação que está no livro de Daniel, capítulo número 3, versículo de número 16, que é a resposta que Sadraque, Mesaque e Abednego deu para Nabucodonosor sobre a ameaça de entrarem na fornalha de fogo ardente. Eles estão... Está escrito assim, ó. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Irmãos, eu parei para meditar aqui nesse versículo, para meditar nessa passagem, uma passagem bastante conhecida, vocês conhecem, né? Que ali o rei apresentou uma estátua de ouro ali e disse que ninguém, que todos que não se prostrassem diante da estátua ia, né? Então morrer dessa forma trágica aqui, jogado ali dentro da fornalha, né? Irmãos, e aqui no versículo de número 15, Nabucodonosor meio que até afronta e zomba da fé daqueles jovens e pergunta: e quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? E a resposta deles: nós não precisamos responder para você sobre esse negócio. Gente, que fé que aqueles três jovens tiveram. Pensa pra você ver, aquele forno aquecido, a Bíblia diz que só daqueles homens chegar ali para jogar eles morreram antes de chegar até na boca do forno. Mas mesmo assim, né, mesmo sabendo que eles iam passar por isso, eles demonstraram ali uma fé inabalável no Deus que eles conheciam. Não, nós não precisamos responder para você, o nosso Deus, a quem nós servamos, vai nos livrar. E eu estava meditando, falei: Senhor, nós precisamos ser igual a esses jovens, porque quantas afrontas que nós estamos enfrentando de hoje, quantas ameaças, quantos zombaria, e muitas das vezes nós perdemos o nosso tempo precioso para ficar explicando para pessoas que quem é o Senhor. Precisamos ficar explicando para as pessoas a razão da nossa fé. Mas não, esses jovens aqui entregaram na mão de Deus. Olha, o Deus que nós servamos é quem vai responder por nós. Nós não precisamos responder para ti sobre esse negócio. Irmãos, aqui ele estava demonstrando, sabe o quê? Que as convicções pessoais que eles tinham no Deus que eles serviam. E eu comecei a meditar, falei: Senhor, me dá essa fé, Senhor, eu preciso dessa fé que aqueles três jovens tiveram de não negar o seu nome diante de uma ameaça dessa tão grande. Senhor, eu preciso dessa fé. Meus irmãos, se parar para pensar ali, né, conta a história que Deus não livrou eles ali da fornalha, mas Deus livrou eles dentro da fornalha. Só que nós estamos caminhando para dias que as coisas vão se apertar de uma tal maneira, né? E eu fico pensando: meu Deus, se eu sou a geração, né, a última geração, a geração do arrebatamento, Senhor, eu preciso que o Senhor aumente a minha fé, eu preciso que o Senhor me dê essa fé inabalável para me não negar o seu nome em nenhum momento, porque eu fico pensando que as pessoas estão negando o nome do Senhor por bem menos que Judas negou, por coisas tão pequenas, demonstrando que a sua fé ali é uma fé frágil. E eu peço para o Senhor: Senhor, tem de misericórdia de mim, Senhor, tem compaixão de mim, porque eu preciso dessa fé para me chegar até o fim, eu preciso dessa fé, Senhor, para mim não me prostrar diante do mundo, eu preciso dessa fé, Senhor, para quando vir ameaças de Satanás na minha vida, se um dia eu tiver que passar alguma perseguição, se um dia, né, eu for ali ameaçada de morte, Senhor, eu não venha negar o seu nome por nada. Porque aqui nós vemos que eles foram livrados dentro da fornalha, irmãos, mas nós não sabemos o que há de vir sobre a nossa vida, nós que somos cristãos. E eu pergunto para você: como está a sua fé? Será que no momento de aperto você vai continuar com essa convicção pessoal, com essa convicção do Deus que você serve? Ou será que você vai, né, dar para trás? Será que você vai negar o nome de Jesus? Será que você, no momento de perseguição, você vai abandonar o Senhor Jesus? Irmãos, nós precisamos orar
e pedir mais do que nunca: Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor, me dá essa fé inabalável, essa convicção que o Senhor é Deus, porque os dias são maus, né? No nosso Brasil ainda não temos visto muita coisa de perseguição, mas no mundo afora nós sabemos que existem pessoas morrendo, né? Por amor ao evangelho, morrendo só porque pregam a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que existe um número de mártires. Nós não sabemos, e se você for um dos mártires, será que nós estamos preparados? Será que a nossa fé está intacta para nós sermos fiel ao Senhor até o último momento? Aonde que você tem colocado a sua esperança? Por isso que a Bíblia fala que a nossa esperança não está aqui, nossa esperança está, né, no céu. Porque, irmãos, servir o Senhor é muito mais aquilo que muitas das vezes nós pensamos. É bom servir o Senhor dentro da igreja, é bom servir o Senhor numa igreja confortável, é bom servir o Senhor numa cadeira, né, confortável, é bom servir o Senhor não faltando nada em casa, é bom servir o Senhor do jeito que nós estamos servindo. Mas se vier uma ameaça terrível sobre a nossa vida, como será que nós vamos reagir? Né? Ali aqueles 3 jovens tiveram, né, essa oportunidade da parte do Senhor de ser livrado na fornalha, né? Mas é o que eu digo ali, João, o preparador do caminho do Senhor. Depois dele ver, ele batizar o Senhor Jesus, dele ouvir a voz que dizia: eis o Cordeiro de Deus aí, né? Esse é o meu filho, de ter convicção que Jesus era o que havia de vir. No momento ali que ele foi encarcerado, quem sabe a sua fé um pouquinho ali tentou ficar meia... Eu acredito que João ali por um momento, né, teve não sei, a fé dele se abalou um pouquinho, que ele mandou perguntar para o Senhor, através dos seus discípulos: pergunta lá para Jesus se esse aí é o Messias ou eu tenho que esperar outro. E a resposta que Jesus dá para ele ali fala para João que vocês têm visto e ouvido, que aqui do lado de fora, aqui do cárcere, os cegos vê, né? Os coxos andam. Vocês têm visto as maravilhas do Senhor. Era uma forma do Senhor encorajar João ali, né? E falar para ele: não, eu sou sim, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vemos ali como foi a morte de João Batista. João Batista morreu decapitado. Vemos ali Estevão, né, que morreu ali pregando a palavra do Senhor Jesus, apedrejado. Será que eu e você temos essa fé inabalável? Se um dia precisar acontecer isso com nós vamos continuar falando que o nosso Deus é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Deus? Mas ali eu vejo, né, o apóstolo Paulo preso. Já estava preso. 2 Timóteo, capítulo de número 1. E ele escreve ali, né, uma carta ali para Timóteo, falando, encorajando Timóteo ali, né? E o apóstolo Paulo deixa um versículo que fala muito forte comigo, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 11, 12, que diz assim: para que fui constituído pregador e apóstolo, doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isso. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu bom depósito até aquele dia. O apóstolo Paulo tinha uma convicção que o que era mais precioso estava guardado em Deus, que era a sua vida, que era tudo aquilo que ele tinha feito, né, para o Senhor Jesus. E é essa fé, essa convicção do apóstolo Paulo que nós temos que ter na nossa vida, porque nós não sabemos, irmãos, o que nós vamos ter que passar. Então eu encorajo você a pedir para o Senhor: Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, me dá essa fé inabalável, Senhor, porque a sua igreja vai passar por momentos de perseguições difíceis, Senhor, e eu preciso dessa fé. Irmãos, que vocês venham sentir a presença que eu estou sentindo aqui no meu lar, nessa manhã de hoje.
Que vocês venham sentir a presença do Senhor e pedir para o Senhor, Senhor, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia de nós. Senhor, nós precisamos. Senhor, ser fiel até o fim. Senhor, nos ajuda. Irmãos, medite na palavra do Senhor e não negue o nome do Senhor Jesus por nada neste mundo, porque muito maior é o que o Senhor tem guardado para cada um de nós. Muito maior é aquilo que nos espera. E eu agradeço essa oportunidade e que os irmãos venham, né, ser edificados mais uma vez no nome do Senhor Jesus.